entrevista de hoje vai ser com Marco Zanini, Nosso querido nosso querido, que ele é o CEO da Dynamo Networks, um fabricante de HSM e uma empresa brasileira especializada em criptografia e assinatura digital. O Marco, ele é responsável por liderar projetos inovadores no mercado financeiro, como lá atrás o SPB, o Pix, e agora a Dynamo está praticamente trabalhando com todos os entes dos projetos do DREX, que é a nossa... Moeda digital do Banco Central. É. O Marco Zanini é uma pessoa muito interessante, porque ele tem muita experiência em identificar oportunidades de negócio baseado nas necessidades do cliente, e ele é um dos principais disseminadores de conhecimento sobre criptografia, assinatura digital, moeda digital, blockchain e etc. e tal. Vocês vão ver que a entrevista dele é uma coisa muito gostosa de se assistir. E adicionalmente, também, eu queria colocar que eles têm promovido encontros maravilhosos, que é o Dynamo Security Day no mercado. É bem interessante esses encontros, eles fazem alguns remotamente, alguns presenciais. Então, acompanhe a Dynamo, que você pode entrar no hall desses pensadores. A gente acompanha alguns grupos que eles lideram pelo WhatsApp e tudo, e tem muita novidade, eles estão sempre discutindo tecnicamente, né? Então, quem gosta de tecnologia, quem precisa de criptografia, é muito bom acompanhar a Dynamo. E acompanhe a nossa entrevista, que a gente vai começar agora. Boa tarde, Zanini. Muito bom ter você aqui com a gente novamente no Criptadinha, né, Suzana? Boa tarde, Zanini. Tudo bem contigo? Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Regina. Antigamente eu ficava mais feliz porque eu fazia isso pessoalmente com vocês, mas a gente está quebrando galho no vídeo aqui. Sim, mas ele está brincando porque amanhã a gente vai almoçar. Olha, acho que vamos, né? Acho que... A priori vamos, né? Depende da sua agenda também. Não, tudo bem. Olha, vamos começar te fazendo uma pergunta, como você gosta de falar, de $1 milhão. Zanini, você acha que este momento que nós estamos vivendo seria certo afirmar que nunca o mundo precisou tanto de sigilo como agora? A resposta é sim, mas isso não vai deixar ninguém satisfeito que estiver assistindo a gente. Então, eu vou tentar abrir o meu sim, tá? Eu vou mudar para você um pouco a tua pergunta. Eu vou dizer para você, eu vou te responder assim. Nunca se entendeu tanto a palavra criptografia e definitivamente a palavra criptografia, que na minha opinião é o último estágio mais sofisticado da segurança, a criptografia saiu do gueto. A gente viveu os últimos, talvez, 20 anos, né, uma discussão acadêmica e em alguns guetos mais sofisticados de proteção à palavra criptografia. Vocês viveram isso, vocês sabem do que eu estou falando, mas definitivamente nos últimos 2 ou 3 anos o apelo da tecnologia trouxe a reboque a necessidade de proteção. Quer dizer, vamos pegar um exemplo bem simples para ilustrar isso. A pandemia fez com que aqui no Brasil nós tivéssemos uma inclusão de 40 milhões de pessoas que não eram bancarizadas no sistema financeiro para poder receber o auxílio que o governo deu. Nos primeiros meses, se vocês se lembram, existiam grandes filas nas agências da Caixa Econômica Federal para as pessoas pegarem o dinheiro, até que a Caixa conseguiu disponibilizar um aplicativo no celular que a pessoa recebia o dinheiro dela. Juntando isso com o artifício do Pix, que permitiu que as pessoas pegassem esse dinheiro que elas recebiam na app do banco delas e pagassem as contas do dia a dia, o uso da tecnologia
para o cidadão comum explodiu. Junto com o uso da tecnologia, a reboque da tecnologia, veio a fraude, né? A fraude acompanhou o crescimento da tecnologia, porque ficou muito mais fácil você fraudar as pessoas no meio eletrônico do que na forma física. Ninguém mais anda com muito dinheiro, ou quase nenhum dinheiro na carteira, e aí só que as pessoas ao mesmo tempo estão com o celular na mão e tem um banco dentro do celular que está com todo o dinheiro da pessoa. Então, respondendo você agora, trazendo o sim de novo aqui, Regina, sim, eu acho que nunca, em nenhum momento da história, a gente teve tanta necessidade de cibersegurança, em especial em dois quesitos que eu sempre falo. O primeiro é na identificação, no ID das pessoas. A identificação passou a ser um pilar importante no mundo digital, né? Eu preciso saber que você é Regina, eu preciso saber que a Suzana é a Suzana, enfim, é necessário isso. E o segundo ponto é o sigilo da informação, que no último estágio, a gente pode usar a palavra bonita que for, anonimização de dado, mascaramento. No final do dia, tudo isso é traduzido por uma palavra chamada criptografia. Tá? Então, a resposta é sim. Nossa, curto. Hoje não está sintético. Está sucinto. Bom, então, você falou aí que a coisa mais importante hoje em dia é a criptografia que saiu do gueto e está em moda, né? Fala para a gente um pouquinho quais são os benefícios da criptografia e da assinatura digital para garantir a segurança e a validade jurídica das transações eletrônicas. Tá bom, agora você sofisticou a pergunta, tá, Suzana? Deixa eu dividir ela nos pedacinhos aqui, tá? A criptografia é uma metodologia de embaralhamento de dados muito antiga, né? Vocês ajudaram a gente a criar um material, uns tempos atrás, que remete à criptografia a 4.000 anos antes de Cristo, lá nos egípcios, tá certo? E ao longo do tempo isso foi evoluindo, enfim, a gente viu criptografia na Idade Média, com os franciscanos, depois a gente viu criptografia na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Tem um filme muito legal que é o Jogo das Adivinhações, né? Do Alan Turing, muito legal, enfim. Então, a criptografia vem acompanhando o embaralhamento da escrita baseado em alguma técnica, é uma cultura antiga. Mas no meio digital, isso passou a ser fundamental porque o tráfego de informações no meio digital é muito grande, muito rápido, né? E, ao mesmo tempo, o meio digital passou a ter todas as informações das pessoas, as que são irrelevantes e as que são relevantes. E você precisa ter alguma forma de proteger as relevantes. E tudo que se testou de barreira, e as barreiras sempre são portões, portas, janelas, correntes, todas essas metodologias, em algum momento, ela cai de alguma forma porque tem algum elo fraco, né? Então, plagiando aqui a frase do Snowden, né? Lá quando ele desertou lá do NSA e foi lá para a Rússia, no livro dele ele fala que é o seguinte: quando todas as barreiras de segurança cibernética caírem, vai sobrar lá no final da linha só a criptografia. A criptografia é a metodologia que nós entendemos mais segura, independente de qual algoritmo, do sabor. Tem discussão se é quântica, pós-quântica, antiquântica, né? Essa discussão ela é romântica, ela vai bem com vinho, com cerveja. Até para o universo. Mas de qualquer forma, no final do dia, o que vale é que você precisa proteger os seus dados de alguma forma, e a forma de fazer isso é criptografia. Indo para o segundo pedaço da tua pergunta, a criptografia hoje tem muitos sabores, né? Eu brinco, a gente chama ela de muitos nomes, ela tem muitos apelidos, né? Um dos apelidos da criptografia chama assinatura digital. Né? A assinatura digital nada mais é do que um cálculo de hash, né? Uma conta que se faz com todos os dados que estão naquele documento, né? E você junta ele com um dado próprio seu, né? E se no final, se essa conta não bater, é porque alguém adulterou aquele documento.
né? Então, a assinatura digital passou a ser uma dos sabores da criptografia bastante usada. Em especial no Brasil, a nossa, isso é vocês são craque nisso, né? Mas talvez para os ouvintes de vocês, a criptografia segue um padrão, né? Um padrão que é usado mundialmente, né? Que a gente fala que é o padrão PKI. Na verdade, a assinatura digital no Brasil é baseado num modelo chamado X509, se usa isso no mundo inteiro, mas no Brasil se criou uma estrutura de assinatura digital baseado no X509 oficial, né? Baseado numa estrutura organizada pelo governo através da ICP Brasil, da infraestrutura de chaves privadas, de chaves públicas, desculpa, que é a ICP Brasil, que é controlado pelo ITI. E essa infraestrutura ganhou um valor jurídico, primeiro com a medida provisória, né, e lá em 2000, e depois agora com a lei, com o projeto de lei, com a lei 14.000 e pouco, né? Vocês sabem melhor o número do que eu. Eu sou ruim para esses números de lei. Tem um par meu aqui que trabalha comigo aqui que sabe isso tudo de cor, mas eu não sei. A gente coloca na resenha, né? A melhor coisa que quando bytes com esse número de lei é maluquice. Mas o fato é que no Brasil a estrutura de assinatura digital ganhou a força de lei, né, que tem o atributo da presunção de verdade, quer dizer, quando eu assino um documento com um certificado digital baseado na estrutura ICP Brasil, ele passa a ter um valor jurídico, um valor legal, que os documentos assinados por ele, eles têm a presunção de veracidade. E o mercado, primeiro o governo, talvez o projeto maior que deu o pontapé inicial nesse negócio tenha sido nota fiscal eletrônica, né? O governo fez as empresas assinarem nota fiscal eletrônica com certificado ICP Brasil, isso dá valor legal para a nota, isso dá não repúdio, né? Uma empresa, quando assina uma nota com certificado digital, ela não pode dizer que não foi ela que emitiu, logo ela tem o ônus de dever o imposto relativo àquela nota e ela não pode negar. E isso passou a dar um conceito de que as transações eletrônicas podiam ser assinadas com certificado digital ICP Brasil e ter valor jurídico. E isso aconteceu no sistema financeiro, né? Primeiro as TEDs, né? O SPB usou certificado ICP Brasil para assinar a TED. Quando um banco passava uma TED para outro banco, ele não podia repudiar aquela transferência. O Pix adotou a mesma tecnologia, mudou um pouco o algoritmo, mas o certificado é o mesmo que o SPB usa. Aí o sistema judiciário passou a usar a mesma metodologia para subir todos os documentos dos advogados e o juiz dá os despachos deles assinando com certificado digital. Isso tirou os advogados do fórum, né? Os advogados não vão mais quase para o fórum, né? E você agora consegue fazer uma ação em qualquer lugar do Brasil, porque basta você ter um certificado digital e subir a sua petição lá, né? O sistema de saúde passou a eliminar o papel, em especial dois papéis muito importantes no sistema de saúde. Prontuário do paciente, que era um papel que o médico assinava na caneta, agora ele assina com certificado digital, a gente tem vários cases muito bacanas. E a área de educação, os diplomas eletrônicos, também falsificação de diploma diploma é um dos documentos mais falsificados no Brasil, antes da assinatura digital, agora isso tende a acabar, né? Pode ter alguma fraude, mas falsificação eu acho que é impossível. E, por fim, eu acho que vai acontecer, agora já é premonição, né? Eu acho que a infraestrutura do Drex vai usar ICP Brasil também, por uma questão de legalidade na transação, né? Como já existe o conceito de que a assinatura com o ICP Brasil ela tem respaldo jurídico, não faz sentido o sistema financeiro não usar a mesma metodologia para fazer isso. Isso começou no Brasil, os americanos não usam isso, a Europa usa um pouco, os americanos não usam esse conceito de ter uma estrutura pública de chaves, né, reconhecida, mas a América Latina está copiando a gente, né? A gente tem conversado com diversos países da América Latina e todos estão montando uma infraestrutura, se não for exatamente igual, é muito parecida com a nossa,
E, enfim, né, nisso acho que a gente virou uma referência boa. Aliás, acho que até no meio de tecnologia a gente é uma referência boa não só para a América Latina, mas para muito lugar do mundo aí. A gente fica devendo para poucos em infraestrutura tecnológica. Então, Então, eu acho que sim, tá, Suzana? tá ótimo. Então, você falou aí um pouquinho sobre o Drex. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Como é que está o projeto Drex, moeda digital, né, do Banco Central? E como é que está a participação da Dínamo nesse projeto? Explica um pouquinho para a gente. Em que pé? Tá. O Drex é uma versão brasileira do que o mundo está chamando de CBDC, que é ter uma moeda digital oficial, né, do Banco Central, lastreada no valor do real, e, e eu acho que é uma iniciativa fantástica do Banco Central. A última vez que eu contei, já tem uns 3 meses, existia 34 iniciativas no mundo igual a essa, tá? Mas, enfim, eu acho que esse negócio vai permear o mundo todo, porque de verdade, tokenizar, e esse é o ponto, né? Quando você pega a essência do Drex dos digital asset, né? Das moedas digitais, a essência dele está na tokenização. E a tokenização, na minha opinião, ela vai revolucionar o sistema de crédito no mundo, né? Muito simples, assim, para explicar de uma forma muito simples. Daria para fazer a tokenização de qualquer coisa, né? De carro, de imóvel, de recebíveis, de árvore, de boi, né? Eu posso tokenizar qualquer coisa. O que ainda não está na mesma velocidade da tecnologia é a legislação. Daqui a pouco a legislação vai acompanhar a tecnologia e a gente vai poder tokenizar qualquer coisa. Mas tokenizar qualquer coisa, ela democratiza muito crédito, né? Imagina que você tem um carro que vale 100 mil reais, você tokeniza ele em 100 tokens de R$ 1.000 e você fala assim, eu estou precisando de 10 mil reais. Eu não vou vender meu carro, eu só estou precisando de 10 mil reais. Eu vou lá e vendo 10 tokens no meu carro, uma promessa de recompra desse token daqui a 1 ano, 2 anos, pagando uns juros de X%, coloco isso no marketplace, a Suzana vai lá e fala, olha que legal, alguém está vendendo um token aqui de um carro que está pagando 15% ao ano de taxa de juros. Eu vou comprar um token desse, põe R$ 1.000, fala, daqui a 1 ano eu vou tirar R$ 1.150, ok? Então, a tokenização, na minha opinião, e o Drex está baseado nisso, né? A tokenização, ela democratiza quem quer tomar crédito. O contraponto para isso é você ir num banco hoje, pedir um dinheiro emprestado, o cara vai te emprestar o dinheiro, vai alienar o seu carro, você não pode vender ele. Você pegou 10 mil reais num carro que vale 100, o cara alienou o seu carro, quer dizer, você não pode vender aquele carro até pagar aqueles 10. E você tem que pagar a taxa de juros que aquele banco está determinando, né? Enfim, você não tem essa opção. Você não vai correr 50 bancos para ver quem tem a melhor taxa. Você não tem tempo para isso. Então, eu acho que a tokenização ela democratiza quem vai tomar crédito e ela vai democratizar quem faz o investimento. Por outro lado, o cara que tem um dinheirinho parado lá na poupança, ele não tem muita opção de fazer pequenos investimentos. Na tokenização, ele vai no marketplace e vai no sabor que ele quer. O cara quer comprar um token de floresta, ele compra. Um token de boi, um token de carro, um token de apartamento. Depende, cada um acredita mais numa coisa, né? Tem os que compram Bitcoin, tem os que compram outra coisa. Quer dizer, é uma democratização do investimento. Então, eu tenho falado para todo mundo que eu acho que o Drex vai revolucionar o sistema de crédito, não só no Brasil, como no mundo. Acho que a gente está começando a viver uma transformação do sistema financeiro, né? O Banco Central, na minha opinião, foi corajoso em fazer isso. Eu falei para vocês lá atrás que eu acho que ele foi corajoso de fazer o Pix e eu acho que está sendo corajoso de fazer o Drex. Está indo muito bem, Suzana. A gente está no piloto, né? Vocês sabem, a gente está junto com a Tecban, com a AWS, com o Banco Arbi, com o Banco com o Basa, enfim, é um grupinho, com a ClearSale, eu acho também. É um grupo de empresas que a gente reuniu. Oficialmente, a gente está nesse grupo. Extraoficialmente, eu não posso falar o nome de todos que a gente está, mas a gente está em quase todos, né? Ajudando de alguma forma. A gente tem uma infraestrutura. A gente aqui na Dínamo tem uma infraestrutura que é muito importante
para o modelo de tokenização, principalmente para a custódia dos tokens. A custódia do token é um grande problema. Hoje você precisa custodiar em lugar seguro, fazendo um paralelo para dinheiro, né? Se você tiver um dinheirinho, se alguém te deu lá 1.000, 2.000, 3.000 reais, você leva esse dinheiro para casa, dá um friozinho na barriga, né? Onde você vai guardar isso aí, né? Então, às vezes a pessoa tem um cofrezinho ali no fundo do armário e tal, você vai lá e bota lá dentro. O token é muito parecido com isso, né? Você precisa custodiar ele em algum lugar seguro, porque aquilo é o dinheiro. Só que é um arquivo eletrônico, não é você pegar ele na mão e colocar embaixo do colchão, né? Então, a gente, por sorte, em algum momento, né, alguém iluminou a gente decidiu desenvolver um cofre eletrônico, tá certo? Os HSM são cofres eletrônicos já maduros no mercado, tem 30, 40 anos de história aí. Então, a gente está trabalhando com quase todos os participantes aí do piloto, mas o nosso parceiro oficial é esse grupo que eu falei, da Tecban com o Baza, e a gente agora teve a fase do teste de levantar os nós e fazer a comunicação entre eles. Eu acho que o ICP Brasil vai entrar aí, né? Você precisa autenticar os nós, saber quem é que está participando, se você está falando com o cara certo ou não, se aquela mensagem vem de quem está falando que é ou não é. Eu acho que a assinatura usando o ICP Brasil nisso vai ser fundamental, por 2 motivos: porque é uma tecnologia madura, e segundo, porque é uma tecnologia que tem valor jurídico, então não tem por que não usar isso. Depois veio a fase do sigilo, né? A gente está acabando agora os testes do que eles chamam de sigilo, né? Da troca de informações. Existia uma preocupação dos bancos, mesmo não conseguindo ver quanto que era a transação, era possível, se você fosse um nó do Drex, era possível você saber que um nó está fazendo mais transações que o outro, que está recebendo mais transações que o outro. Como isso preocupou os bancos, porque eles acham que isso é uma informação sigilosa e estratégica, então houve um movimento nos últimos 4 meses, o Banco Central, junto com os participantes, de trabalhar no sigilo disso, de não conseguir dar essa visibilidade. Me parece que a gente está no finalzinho desse negócio, deve acabar agora em fevereiro, e aí a gente provavelmente vai entrar em caso de uso, né? Provavelmente vai começar os casos de uso, de começar a tokenizar. O Banco Central tinha falado sobre tokenização de títulos públicos, deve começar por aí e tal. Enfim, até o final do ano, a missão é até o final de 2024, esse negócio está maduro para em 2025 abrir para o mercado. Então, eu diria para você que todo mundo que está nesse grupo aprendeu muito, a gente também aqui. É uma missão heróica, né? Porque você tem que tirar um pedaço da empresa para fazer isso aí, não tem dinheiro, né? Você tem que botar um grupo para estudar e trabalhar, enfim. Mas faz parte do jogo. Né, lá atrás, talvez quando eu era garotinho, né? A primeira empresa que eu montei, a gente tinha o sonho de achar que a gente fabricava tecnologia e depois era só replicando, né? A gente aprendeu que não é assim. Todo dia você tem que desenvolver uma coisa nova, né? Amanhã, o de hoje já ficou velho amanhã, e você tem que ter coragem de destruir, às vezes, tudo que você fez e fazer tudo de novo, né? E, enfim, é assim que funciona e está tudo bem, né? Ontem a gente fez aqui uma reunião da empresa, do grupo, e eu falei para eles que talvez isso que motive a gente, né? Quer dizer, o desafio de sempre fazer o novo e sempre se achar que você está somando na sociedade é sempre uma coisa que traz um prazer, né? Faz a gente acordar cedo e encarar tudo que a gente sabe que a gente vai encarar no dia. Então, para resumir... home office, né? E para resumir tua pergunta, então, acho que o Drex está indo muito bem, acho que é um projeto sensacional, os países estão fazendo, acho que esse negócio não vai parar aí, eu acho que uma hora esse negócio vai ser intercambiável entre países, né? Eu acho que nós não vai levar 10 anos, a gente vai poder trocar dinheiro de qualquer lugar, quer dizer, eu acho que esse negócio, essas barreiras vão cair, acho que os governos, os bancos centrais acharam um jeito de participar disso de alguma forma, que são com as CBDCs, né? com as moedas oficiais digitais, e eu acho que tomara que quem vier depois do atual presidente do Banco Central continue isso do mesmo jeito. Isso é que é o grande problema, né? Saber se com a saída dele no final do ano as coisas vão ter o mesmo ritmo, né? Eu acho que o envolvimento dos bancos está tão grande, sabe, Suzana? Todo mundo já trabalhou tanto
que quando chegar no final do ano não tem muito como voltar, sabe? E também acho que é estratégico, independente de quem é o governo, até acho que isso é um projeto de Estado, não é de governo, é importante você, como Estado, você evoluir para uma moeda digital. Então, é isso que me traz esperança de que, independente de quem for o governo ou quem for o presidente do Banco Central, esse projeto não vai morrer, não. E também a pessoa não vai ficar com o estigma de que puxou o freio de mão, né? Exato. Ô, Marco, eu vou aproveitar duas coisas que você falou na tua fala, respondendo a Suzana. Uma foi sobre a democratização do uso de tokens. E também falou sobre a Dínamo, né, que está sempre atento aos movimentos de mercado e tudo isso. Então, eu vou juntar essas duas coisas e para você me responder o seguinte, porque a gente entende muito o papel da Dínamo nesses grandes bancos, nas grandes empresas, a gente entende que é uma beleza, porque vocês estão sempre muito juntos a todos os projetos do Banco Central, né? Lá desde o SPB, Pix, agora o Drex. E agora, como é a democratização desses tokens? O que vocês têm de novidade em termos de entrega ao mercado para uso não só dos grandes bancos, mas também de fintechs e empresas de varejo que estão virando bancos, né? No final das contas. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Você sabe que na minha infância, Regina, o meu pai, eu sentava para tomar café em casa, eu só tinha um irmão, né? Então, às vezes de manhã, antes de ir para a escola, a gente sentava para tomar café com meu pai e com a minha mãe. Meu pai era engenheiro e minha mãe era advogada. Em qualquer discussão, embora meu pai estivesse logicamente 100% certo, minha mãe sempre ganhava as discussões porque ela era advogada, né? Então vou dizer para você, eu tenho dois lados, na minha cabeça muito enraizado, né? Embora eu tenha uma visão muito pragmática das coisas, eu tenho uma coragem muito grande de tomar risco em coisas que eu tenho uma percepção que vão ser novidades. E aí, o mercado nosso, como você disse, de segurança, de HSM, de criptografia, eu disse lá atrás, ele sempre viveu num gueto, e o gueto sempre foi as grandes instituições, porque elas tinham capacidade de investimento numa tecnologia sofisticada como é a criptografia. Mas eu sempre percebi que para a gente descer na pirâmide, quer dizer, para a gente democratizar o uso da tecnologia, a gente precisava criar modelos diferentes de negócio, né? Formas que permitissem que mais pessoas consumissem a mesma tecnologia. E o jeito de fazer isso era formas diferentes de você comercializar a sua tecnologia. Então, eu gosto muito de ir em cliente, né? Eu sou uma pessoa que vou muito em cliente, eu gosto muito de ouvir o cliente, né? Tudo que eu fui fazendo sempre foi com feedbacks que eu recebia do cliente, dizendo, olha, para mim ia ser legal se fosse assim, assado. Então, em algum momento, um pouquinho antes da pandemia, as fintechs começaram a me falar que a nossa tecnologia era muito bacana, mas que eles tinham duas barreiras de entrada. Primeiro, que eles eram nativamente nuvem, eles tinham nascido na nuvem, né? E que a minha tecnologia era uma tecnologia on-premises, e isso era uma barreira de entrada para eles. E a segunda grande barreira é que, mesmo que a minha tecnologia não fosse on-premises, o modelo de comercialização da minha tecnologia inviabilizava o processo para eles. Eles não tinham capacidade de investimento para comprar minha tecnologia. Eles eram uma fintech pequena, estavam começando agora. A ideia era muito legal, mas ela não tinha monetizado ainda. E esses dois feedbacks, eles fizeram a gente criar modelos de negócio 100% transacionais na nuvem. Hoje a gente permite que o nosso cliente consuma qualquer tecnologia nossa na nuvem, pagando isso por uso, né? Então, se ele quiser fazer transação de Pix, a gente tem um modelo lá de nuvem que ele paga por quantidade de transações que ele fez. Todos os meus concorrentes, todos, sem exceção, mesmo as Big Techs, cobram por hora de equipamento, independente do cliente ter usado ou não o equipamento. Quando você pega uma solução como o Pix, que ele precisa estar operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você não sabe que hora que o seu cliente vai transacionar,
fica caro você pagar por hora de máquina ligada, né? Então a gente criou um modelo onde não, o cara paga pela transação, o risco é meu, né? O risco da máquina ficar ligada no data center, ele é meu da Dynamo, não do meu cliente, né? E isso fez com que a gente fosse atraindo cada vez mais cliente. Outra coisa é que eu disse para vocês que a criptografia tem muitos sabores, né? A gente foi formatando a nossa criptografia nos sabores que os clientes precisavam e ele paga só pelo sabor que ele consome. Então, embora meu HSM possa fazer assinatura digital, processar PIX, processar criptoativo, processar a OTP, processar anonimização de dados, quando o cliente contrata um serviço meu, ele paga só pelo serviço que ele vai usar, né? Então, eu vendo só aquele pedacinho para ele. Se ele quiser um segundo pedacinho, depois a gente vende mais um pedaço para ele. Então, aqui do nosso lado, a gente acredita que é uma contribuição que a gente está fazendo para democratizar o uso da nossa tecnologia. Eu permito que os grandes consumam, que os pequenos consumam, cada um no seu estilo. Mas, mais do que isso, a gente não é samaritano, óbvio, né? A gente tem acionista que cobra resultado. E é claro que eu vi que isso era uma forma de crescer no mercado que eu nunca cresceria se eu não fizesse isso. Porque o meio da pirâmide ali dos meus clientes jamais ia ter capacidade de fazer investimento para comprar uma infraestrutura de criptografia própria. E até ser inviável para ele pelo consumo que ele faz, né? Então, eu diria para você que isso fez com que a gente avançasse nessa democratização. É legal isso, né? E fala, podia falar um pouquinho mais sobre a internacionalização da Dynamo. Você mencionou lá numa pergunta anterior, que agora eu já não me lembro mais qual foi, mas você falou muito sobre a internacionalização. E você fala um pouquinho para a gente como é que está esse processo, quais são as principais dificuldades, aonde que vocês estão querendo chegar e tudo mais. Boa pergunta. Eu vou tentar começar do fim para o começo, né? O mundo está muito estranho, né? Porque todo ano a gente acha que você precisa ser maior do que você foi o ano anterior. Isso é um problema. Isso um dia tem um limite, né? Quer dizer, um dia vai ter um limite. Ainda bem que a gente está só aqui. Se a gente já estivesse no mundo inteiro, ia ter que começar a pensar em Marte, na Lua, né? Mas enfim. Só que não tem ninguém para comprar lá, enfim. Mas então, assim, se você perguntar qual é o provocador sempre, é a necessidade de você expandir a base do mercado. Mas não é só isso. Esse é um motivador no primeiro momento, né? O segundo momento a gente tem um sonho, né? A gente, como brasileiro, tem um sonho de vender nossa tecnologia para o mundo, né? A gente quer mostrar para o mundo que a gente não é tupiniquim. A gente sabe que assim, a gente sabe fazer tecnologia, né? E eu diria entre nós aqui, hoje, para vocês, principalmente que nos conhecem, a gente não deve tecnologicamente para ninguém no mundo, né? Enfim, a gente tem tecnologia, não só nós, a Dynamo, como centenas de empresas no Brasil, tem tecnologia de nível mundial, aliás, muito melhor do que de muitos outros países. Exatamente. Né? Então, não tem nenhuma vergonha em a gente querer vender. A nossa barreira sempre foi a capacidade de investimento para fazer isso, porque o Brasil é um país ruim de crédito e ruim de investir nas suas próprias empresas, né? Você chega no Vale do Silício hoje com uma boa ideia, um PPT e um Excel que faz sentido, alguém te dá $1 milhão para você fazer aquilo lá. Quando você vai fazer isso no Brasil, o cara quer que você venda a sua casa para fazer. Então, a gente vai crescendo aqui organicamente com o nosso próprio dinheiro, e, enfim, vocês são assim, nós somos assim também. E aí, num primeiro momento, a gente percebeu que expandir para a América Latina cabia no nosso tamanho, né? A América Latina começou a copiar tecnologicamente as coisas brasileiras, a gente falou um pouquinho da infraestrutura de chaves públicas aqui, a América Latina está copiando a gente, seguindo os nossos passos, a palavra copiar é um pouco feia, está seguindo o que a gente está fazendo, eles não estão copiando, eles acharam que a tecnologia é boa, e é mesmo, e estão seguindo o nosso passo. Mas no mercado financeiro também, o Banco Central está exportando o know-how de PIX nosso para países da América Latina e da América do Norte também. O Banco Central cedeu o software de PIX nosso para a Colômbia e para o Canadá, né? Mas a gente já conversou com outros países aqui para baixo também, Uruguai, Paraguai, Chile,
Enfim, está todo mundo nessa batida. Então, a gente tem experimentado, o segundo semestre do ano passado, a gente fez várias reuniões pela América Latina e a gente acha que esse ano a gente deve sair, tem algumas metas, alguns KPIs aqui dos executivos, onde já elenca negócios na América Latina, né? Que vai fazer parte da premiação dos nossos executivos, ter negócio na América Latina. Mas tem um ponto muito importante, Suzana, que eu vejo como diferencial, que é o seguinte: enquanto a gente não tinha uma tecnologia que pudesse rodar em nuvem, a barreira física de você exportar um equipamento, ela é muito complexa. Depende da legislação de cada país, depende de um processo caro do ponto de vista de transporte, de estocagem, de manutenção, de suporte, de substituição de peça. Imagine você vender um hardware para Singapura e essa máquina dá um problema lá. Você tem que mandar o técnico, você tem que mandar outra máquina. Então, a gente sempre percebeu que existia uma barreira física para você expandir a nossa tecnologia no mundo. Isso precisava estar amarrado a grandes distribuidores, enfim. Com o advento da nuvem, de a gente conseguir lançar uma plataforma de criptografia em nuvem, a gente percebeu que essa barreira ela sumia, porque o cara podia consumir nossa tecnologia em qualquer lugar do planeta, né? E rodando isso em cloud, né? Enfim, usando as nuvens, os data centers mundiais. A gente hoje usa a nossa infraestrutura num data center mundial, quer dizer, se eu precisar colocar hardware aqui em São Paulo e eu precisar colocar hardware em Dubai, eu posso colocar porque esse cara tem capilaridade mundial. Então, a gente percebeu que vender em nuvem uma coisa que não é uma particularidade brasileira, se você fabrica um RP no Brasil, é meio difícil você exportar ele, porque em cada país que você vai, você tem que localizar a parte fiscal, a parte trabalhista, né? É complicado. Mas o nosso, a criptografia, os algoritmos criptográficos, eles são línguas mundiais. Todo mundo fala o mesmo, né? Então, é muito mais fácil para a gente fazer uma exportação dessa tecnologia quando o cliente pode consumir isso em nuvem, pagar com cartão de crédito, enfim. Então, a gente percebeu que as barreiras, as dificuldades físicas do mercado, elas caíram. E isso nos incentivou. Por último, para terminar o que eu estou te explicando, tecnologias como o Drex, né, como as moedas digitais, eles começaram a pipocar pelo mundo com uma legislação muito parecida uma com a outra. Então, só para vocês terem uma ideia, no Japão é obrigado a custódia dos tokens ser feito em solo local, na Turquia também, em Singapura tem outro modelo, em Dubai está fazendo uma legislação agora. O Banco Central acabou de fazer uma consulta pública no dia 31 agora de janeiro, finalizou, aonde vai regulamentar como que tem que ser feita a custódia dos tokens, que é um ponto que nos interessa muito. Então, a gente tem visto pipocar oportunidades. Vocês participaram da consulta? Vocês deram? Sim, sim. A gente opinou lá o que a gente achava que era coerente do ponto de vista de custódia. Então eu tenho visto oportunidades de negócio abrindo no mundo inteiro e, infelizmente, a gente ainda tem que escolher qual que a gente vai acima, né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a gente está bastante feliz com a possibilidade de levar a Dynamo para os outros países. Muito bem. Canadá é um país muito importante, porque eles têm... Eu conheço bem, que já trabalhei bastante com eles, e o mercado deles, tanto financeiro, principalmente financeiro, né, que eu trabalhei numa empresa canadense, eles têm uma legislação parecida com a nossa, né? E eles têm muitos incentivos. Então, acho que incentivos, eu digo, para a implementação de tecnologia lá. Então, a nossa cultura tecnológica, ela está mais alinhada com a cultura tecnológica da Europa do que dos Estados Unidos. Claro. E o Canadá é um mix, né? Tem um pouquinho dos Estados Ele Unidos. Ele é mais europeu do que americano. Exato. E aí, toda essa tecnologia de criptografia, de PKI, é uma tecnologia que a gente segue muito o modelo europeu, né? Aliás, agora eu acho que a gente vai passar por uma nova transformação aqui,
para ficar mais próximo do modelo europeu ainda, esse papo do selo, tal, enfim. Então, enfim, eu acho que isso abre muitas portas para a gente, sim. Então, aproveitando que você falou do modelo europeu, vamos falar um pouco sobre o EIDAS, né? Nós estamos agora no momento no Brasil de modernização da ICP Brasil. Isso porque nós estamos hoje trabalhando, né, com a versão 5, se não me engano, e vamos para uma versão 13 da cadeia de criptografia do Brasil. E isso vai poder, isso inclusive foi um artigo maravilhoso, escrito pelo Marcelo Buzz, aí Meu colega aqui. Colega, e me falhou a palavra. E ele escreveu um artigo muito interessante sobre isso. Foi Marcelo o é muito primeiro bom sobre artigo, isso. inclusive, a falar sobre isso na internet. E o que acontece? Com isso, nós vamos abrir a oportunidade, como o Marcelo explicou, de novos serviços. Um dos serviços será o selo eletrônico, que a gente tem falado muito aqui do selo eletrônico, temos participado também de algumas calls privadas, né, com alguns grupos, sobre o selo eletrônico que está vindo por aí. E nós ontem, inclusive, publicamos um artigo sobre isso, mostrando como é o modelo europeu, que a gente deve se assemelhar bastante ao modelo europeu. E no modelo europeu, eles têm 3 níveis de segurança. E o maior nível de segurança está no armazenamento das chaves criptográficas em HSM e também utilizando sistemas de PKI. Então, a gente queria que você... Olha, hoje vai ser muito rápido isso, mas a gente quer marcar depois uma exclusiva em detalhes técnicos sobre isso. Mas a gente queria ver a sua visão, porque, assim, vai mover o Brasil de novo, né? Como foi o movimento que você tanto participou, e a Suzana também, da nota fiscal eletrônica. Eu acredito que seja uma movimentação muito parecida, só que nesse momento vai ser na área das aplicações. Você pode falar um pouco sobre a guarda segura das chaves criptográficas dos selos eletrônicos? Claro, Regina. Enquanto você estava perguntando, eu estava fazendo uma reflexão aqui. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais reflexivo, né? Então, eu acho que tudo tem seu tempo, né? E eu acho que essa transformação do modelo brasileiro está seguindo o tempo certo das coisas, né? A gente tinha um certificado A1, que muita gente achava uma aberração, enfim, o modelo europeu não existe, um certificado em arquivo, mas se a gente voltar 20 anos atrás, quando isso foi lançado, 22, né, para ser exato, a gente estava num outro momento tecnológico. A gente tinha que viabilizar de alguma forma que o modelo fosse usado, que os certificados fossem usados. Então, não tinha como a gente obrigar o cara do interior do Brasil, que tem um CNPJ, a usar um token, um smart card, uma leitora, um computador com porta USB, enfim, ou com uma leitora de smart card, né, que eram os dispositivos disponíveis na época para o cara usar um certificado tipo A3. Né? Passado 22 anos, a gente vive uma outra realidade tecnológica. Né? Hoje a gente tem o ambiente de internet, se não totalmente consolidado no Brasil, diria que, sei lá, em 80% do Brasil está consolidado o uso de internet, seja por celular, seja por rede de fibra ou por satélite, eventualmente. A gente tem uma maturidade dos provedores de certificado para fornecer os certificados, usando videoconferência, tá certo? Gerando o certificado de forma totalmente online. A gente tem os ambientes de PSC, que fazem o armazenamento desses certificados em hardware seguros, disponível na internet, começando a ter um volume de aplicações integradas. Eventualmente, o cliente que não
não pode usar um ambiente de nuvem por algum motivo de alta disponibilidade ou de performance, ou que ele achar interessante, ele pode ter uma infraestrutura de hardware própria. Hoje a gente comercializa hardware no modelo de serviço, quer dizer, o cara não precisa ter uma capacidade de investimento fantástica, ele faz uma locação, né, como se fosse um carro por assinatura, né? Então, eu acho que a realidade de hoje permite que o ITI faça esse movimento. Acho que está sendo felicíssimo de fazer agora, né? Eu confesso que eu li toda a consulta pública que o ITI lançou e achei inquestionável, né? Os pontos são todos coerentíssimos, corretos. Acho que a gente se moderniza, a gente chega mais perto da Europa. Acho que a gente aumenta o nível de segurança do cidadão, né? Óbvio que um certificado em hardware não tem nem comparação, tanto que no hardware valia 3 anos e no arquivo valia 1 ano só, porque existia uma preocupação quanto à cópia, né? A vazamento desses certificados. Então, eu acho que a gente está pronto. Do ponto de vista da Dynamo, eu sei que tem muitos clientes nossos, que vão ser obrigados a tomar uma decisão, né? Se ele é um cliente de grande porte, acredito que ele vai optar eventualmente por ter um hardware criptográfico, um HSM. Os HSMs têm uma vantagem significativa, não, tem várias, mas tem algumas vantagens significativas em relação ao token Smart Card, mas a mais significativa é que os certificados podem ter validade de até 5 anos, enquanto no token, no Smart Card, ele tem validade de apenas 3 anos. Além de velocidade, além de você poder automatizar processo, enfim. Então, eu acho que tem muito cliente que deve optar por isso, a gente está pronto para atender, né? A gente também ganhou maturidade, talvez se isso viesse 10 anos atrás, eu não sei se a gente estaria maduro para isso, mas hoje a gente tem uma percepção do mercado de tecnologia de certificado muito grande, a gente é fornecedor de todas as autoridades certificadoras, enfim, a gente tem uma interlocução com todas elas muito boa, então eu acho que isso traz uma maturidade para a gente que fornece essa infra. Então eu acho que a sociedade vai ganhar, porque vai ter uma tecnologia mais robusta, a indústria do certificado vai ganhar, porque vai dar uma robustez no modelo de certificado em nuvem, coisa que até então veio patinando, né? Eu acho que são todos heróis. Eu falei isso lá atrás para todos eles e eles foram corajosos. Eu falei, vocês vão fazer um investimento e ele não vai se pagar, né? O mercado ainda, enquanto você tiver certificado A1, o charme do certificado A1, de você poder copiar ele para cá, para lá, para cá, para lá, ele vai ser muito forte. A nuvem disciplina mais quem pode usar, o cara tem que autorizar o uso do certificado dele, é uma coisa mais sofisticada do ponto de vista de segurança. Mas eu acho que agora os PSCs vão ganhar volume, o que precisa. Eles já chegaram num valor coerente, na minha opinião, quer dizer, hoje, a grandes números assim, os certificados giram com preço abaixo de R$ 100, né? Então, eu acho que viabilizou. Então, eu acho que o mercado está pronto para a transformação. Se você perguntar se há 20 anos atrás a gente podia ter feito isso, né, como alguns críticos dizem que a ICP nunca deveria ter lançado a A1, eu diria para você que não, que tudo foi no seu tempo mesmo. Uhum. Tem que ter esse tempo para aprender. Você não acha que para a Dina não vai ter uma oportunidade de crescimento com as APIs tendo que ser a troca do tipo de certificado dentro das APIs, elas não vão ter que ficar guardadas em algum lugar? Isso não vai ser uma oportunidade para a Dina? Eu acho que sim. A gente toma muito cuidado. Eu acho que sim. A resposta é sim, Suzana. Eu tomo muito cuidado aqui para não invadir o mercado dos meus clientes, né? Então, as autoridades certificadoras hoje, que praticamente são donas dos PSCs, todos são meus clientes e eu não posso competir com eles, né? Então, a gente tenta sempre identificar oportunidades de mercado em coisas complementares das autoridades certificadoras. Acho que sim, acho que existe aí um percentual de mercado que a infraestrutura de armazenamento de certificado em nuvem ela não é viável,
por algum motivo, e aí existe uma brecha, um nicho que eu acho que a Dynamo vai se beneficiar. Pretendo fazer isso associado, claro, aos meus parceiros, às autoridades certificadoras, né? Acho que a gente pode trabalhar junto. Essa é a nossa estratégia aqui. O Marcelo está cuidando disso, ele é o cara que aqui dentro da Dynamo cuida disso, tá, Regina? Ele é o diretor dessa vertical que a gente criou de identidade e assinatura digital, tá? Pela expertise dele, né? Inquestionável. O Marcelo conhece muito mais disso do que eu. Então, a gente tem que sempre ter a habilidade de contratar os melhores que a gente, né? Isso mesmo. Então, ele vai cuidar disso e a diretriz que eu pedi para o Marcelo seguir é sempre fazer isso associado aos nossos parceiros, que são as autoridades certificadoras, tá? Mas sim, Suzana, tem uma brecha de mercado, tem uma oportunidade de mercado para fabricantes de HSM muito grande, tá? Mas eu acho, pessoalmente, que a Dynamo está melhor preparada para isso do que os meus concorrentes. Tá? Óbvio. E isso tem a ver com essa coragem que a gente teve de ir se preparando para tudo isso, de ir ousando fazer diferente. Enfim, a gente foi testando, acertamos, erramos, como todo mundo, né? Mas acho que, felizmente, mais acertamos do que erramos. Que ótimo. Bom, já estamos já no estamos final da entrevista, já terminamos. A gente queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de sempre nos atender, né, a tempo e a hora. E amanhã estaremos em algum lugar com você. Em algum lugar, pessoalmente com você, saboreando um belíssimo do almoço. E vocês que estão nos assistindo, as nossas amiguinhas aqui sempre pedem para a gente falar, a gente esquece, né, Suzana? Tem que falar. Inscreva-se no canal, aplique o sininho, curte, compartilhe, porque as nossas entrevistas são entrevistas muito densas e muito importantes. Isso que é muita coisa que a gente discutiu hoje aqui, na verdade, nós estamos retomando com o Zanini, que nós já falamos isso há uns 2 anos atrás, né? Então, aqui tem sempre uma novidade e como se diz, um canal de comunicação sobre o que o Zanini começou a falar, né? Que é justamente o sigilo e a identificação digital, que é o nosso nome. Cripto vem de criptografia e ID de identidade digital. Então, isso também foi uma visão da Suzana, né? Porque quando a gente criou o Crypto ID, nós vamos fazer 10 anos esse ano, completar, né? 10 anos, a Suzana falou assim, não quero falar só sobre certificação digital, não. Nós queremos falar sobre tudo. E realmente, sabe, Zanine, a gente está muito feliz, queria compartilhar isso com você, agradecer por tantos anos de parceria que você nos mantém, é um dos nossos mantenedores. Isso para a gente é muito importante, porque você entra no Crypto ID, não tem banner, não tem banner externos de outros assuntos, não tem nada, porque os nossos mantenedores possibilitam nos dão essa liberdade de ter um conteúdo rico, um conteúdo limpo, sem você ter que ficar seguindo setinha para continuar a leitura e tudo isso. São empresas como a Dynamo que nos apoiam há tantos anos, e a gente só tem que agradecer esses 10 anos de vida aí no ar, e onde nós conquistamos uma legião de leitores de mais de 2 milhões de pessoas diferentes entram pelo menos uma vez por ano, isso é muito mais, a gente sabe, para ler uma matéria do Crypto ID. Então, isso para a gente é uma vez por ano. Então, isso é uma alegria muito grande que a gente precisa compartilhar com você que nos apoia durante tantos anos. Regina, Suzana, eu que agradeço, além de vocês serem minhas amigas pessoais, vocês são parceiras de longo tempo, eu admiro o trabalho que vocês fazem. Eu leio e assisto quase tudo que vocês publicam aí, acho o conteúdo fantástico, né? Toda hora estou aprendendo uma coisa nova, estou ouvindo alguma coisa que eu não ouvi. Agora há pouco fiz um elogio de uma entrevista que vocês fizeram, que eu achei que ficou muito bom o conteúdo, enfim. É um prazer poder colaborar. Eu acho que, de novo, faz parte da nossa obrigação compartilhar o conhecimento que a gente vai adquirindo. A gente teve essa bênção
e é uma obrigação, depois a gente vai embora daqui e não vai levar nada junto. Acho que quantas mais pessoas a gente passar, melhor. E vai ser um prazer estar com vocês amanhã. Então, Tá ótimo, um prazer, Marcos. até a próxima. Obrigada. Até!